Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 77 da FUVEST 2020. Então, bora lá! E ela começa assim. Um solenoide muito longo é percorrido por uma corrente elétrica I, conforme mostra a figura. Aí você tem a corrente elétrica I, como mostra a figura aqui, e a esquematização da figura à direita. Em um determinado instante, a partícula de carga gama positiva desloca-se com velocidade instantânea v perpendicular ao eixo do solenoide, na presença de um campo elétrico na direção do eixo do solenoide. A figura 2 ilustra essa situação em uma seção reta definida por um plano que contém o eixo do solenoide. O diagrama que representa corretamente as forças elétrica Fe e magnética Fb atuando sobre a partícula E. Então, antes da gente responder, eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo e compartilharem com seus amigos. Agora que vocês já fizeram isso, bora lá! O que ele está falando aqui é que está passando uma corrente elétrica que vem por fora, dá a volta no solenoide, aí volta por aqui, vem para cá, dá a volta, vem e fica fazendo esse caminho todo. Quando você pegar e fizer a regra da mão direita, que você vai ter que usar a regra da mão direita, você vai ter a corrente sendo o dedão e a regra você vai ter o tapinha, que é a mão espalmada para dentro, vai ser o sentido do campo magnético. Então, você vai pegar a sua mãozinha, colocar ela na mesma direção, no caso dessa corrente. Então, o dedão ele está apontando para dentro, para baixo, quando a gente está falando na frente dela. Então, ele está apontando para baixo. Então, eu tenho que ele está para baixo. Se você pegar ele assim. Beleza, fiz isso. Ele está isso. Se eu rebater para dentro do solenoide, para dentro desse metal aí, o que vai acontecer? O campo magnético gerado, ele vai ter essa direção para dentro. Então, o campo magnético, ele vai ter a mesma direção, nesse caso aqui, ó, do campo elétrico. Então, eu sei qual é a direção do campo elétrico e a direção do campo magnético. Até aí, tudo bem. Por que eu preciso saber isso? Para saber qual é a direção da força magnética e da força elétrica. Primeiro vamos ver a força magnética, já que a gente já está aqui. Primeiro a gente usou a regra da mão direita para descobrir qual é o sentido do campo magnético. E agora a gente pode usar a regra da mão esquerda para descobrir o sentido da força. E o que a regra da mão esquerda nos fala? Que você tem o dedão da mão esquerda é uma coisa, o dedo indicador é outra coisa e o dedo do meio é outra coisa. E a gente tem que saber o que significa cada uma dessas unidades, vamos dizer assim. O dedão ele vai ser caracterizado pela força magnética. Então, o dedão será a força magnética. O dedo indicador será a direção do campo magnético. E o dedo do meio será a direção da velocidade do campo magnético. Então, o que eu tenho? Eu sei que a velocidade, que é o dedo do meio, está para dentro. Está para dentro da tela do papel. Por que ela está para dentro da tela do papel? Porque ó, é um xizinho e ela está no sentido para dentro do plano do papel. E aqui eu tenho um xizinho. Então, a minha velocidade está para dentro. Então, eu vou apontar para dentro. Agora, o meu campo magnético. Qual é o meu campo magnético? É ó, o dedo indicador. Então, ó, é o dedo indicador. Para onde vai estar o meu dedão? Para baixo. Então, a minha força magnética aplicada nessa partícula vai ser para baixo. Então, essa aqui é a direção e o sentido da minha força magnética. Agora, que isso era o mais difícil. Com isso, a gente já chega na nossa resposta, mas vamos entender a outra questão, que é a força elétrica.
Toda vez que a gente tiver a força, um campo elétrico, que no caso ele está vindo, esse é o campo elétrico nesse solenoide, eu sei que o campo elétrico surge no mais e vai sair e vai entrar no menos. Então é do mais para o menos. E eu tenho uma partícula que está carregada positivamente, a força elétrica que surge se essa partícula for colocada num campo com essa direção, sempre vai ser no sentido do campo. Então a força elétrica de uma partícula positiva colocada num campo elétrico vai ter a mesma direção e sentido do campo elétrico. Por isso que a força elétrica será para a direita, como está na letra A. Agora, se ela tiver um valor negativo, a força elétrica seria para a esquerda. Por quê? Você pode raciocinar que mais com mais repele e menos com mais atrai. E isso facilita você a memorizar para onde vai estar a direção da força elétrica. A força magnética, você realmente é interessante você saber utilizar muito bem a regra da mão direita e a regra da mão esquerda, que a gente tem aqui, ó, regra da mão esquerda. Beleza? Então, essa foi a questão de hoje. Se eu te ajudei e você gostou, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. A gente se vê na próxima, eu acho. Um beijinho, queijo, tchau!